Olá, bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizagem da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade. Hoje nós vamos tratar sobre o problema da linguagem e vamos falar de um autor muito interessante chamado Wittgenstein. Para nos ajudar a estudar um pouco e aprender sobre esse autor, está aqui o professor Paulo Andrade, que é professor de Filosofia do Departamento de Filosofia da PUC Minas. Bem-vindo, Paulo. O Wittgenstein teve uma vida muito interessante, uma biografia muito interessante. Você podia começar já falando um pouquinho para nós da vida, né, dos fatos interessantes da vida, da biografia do Wittgenstein. Então, o filósofo Wittgenstein, ele é vienense, né? Ele nasce numa Viena muito marcada culturalmente por músicos, por poetas, e a grande questão na Viena do Wittgenstein era qual era o caminho para se tornar um gênio, né? O Wittgenstein foi muito marcado por essa ideia de ser gênio, né? E ele buscou isso incessantemente. E nasce numa família muito rica, né? Família de músicos, de pessoas influentes na sociedade vienense. E ele se dedica primeiro à engenharia, né? E depois descobre os escritos de Frege e, portanto, vai para a filosofia. E na filosofia ele descobre e se encanta e descobre essa questão da linguagem, né? Da filosofia da linguagem, da lógica. Ele também há uma preocupação incessante nos trabalhos dele com a questão da lógica. Inclusive, os trabalhos de Frege que ele primeiro teve contato foi a questão da aritmética, né? A questão da lógica. E nesse caldo cultural vienense que ele começa a buscar, a criar esse caminho para fundamentar as duas filosofias da linguagem. Então podemos dizer que a vida dele, propriamente, é uma vida filosófica, né? Ele, por exemplo, é engraçado que ele escreveu um dos livros, o Tratatus, no fronte de guerra, né? Ele participou das guerras mundiais e um dos livros que ele escreveu no fronte de guerra, que é o Tratatus. Ele dizia que queria ir para a guerra para poder passar pela experiência de quase morte, né? Ele queria experimentar a experiência da quase morte para ver qual era o sentido da vida. Então, por isso que o Tratatus tem essas características de trabalho de lógica e, ao mesmo tempo, na parte final, tem uma questão sobre o sentido da vida. O problema que a gente trata em Wittgenstein, na nossa disciplina, Filosofia, Razão e Modernidade, é o problema da linguagem. Paulo, por que a linguagem se tornou um problema para a filosofia? E você poderia nos ajudar a compreender qual que é o papel do Wittgenstein na resolução, na busca da discussão, né, e da solução para esse problema da linguagem? Sim. Como eu havia dito, o Wittgenstein teve contato com os trabalhos dos filósofos da lógica Frege, Bertrand Russell, da parte da ciência, da física, com os trabalhos de Ernst Mach e Ludwig Boltzmann. É o que a gente chama de influência lógico-matemática no pensamento do Wittgenstein. E do ponto de vista ético-metafísico, ele teve contato com as obras do Schopenhauer, do Tolstói, do Kierkegaard, que são filósofos que o influenciaram do ponto de vista ético-metafísico, né? Ele deu essa guinada para a linguagem, principalmente pelos trabalhos de Frege e Bertrand Russell. Por que a gente diz que ele tem importância fundamental em dizer que a linguagem se tornou um problema no século XX? Porque ele vai achar que a filosofia não deve tratar mais do problema entre a mente e o mundo. A filosofia deve ser tratada agora como um esclarecimento lógico da linguagem. Então, em vez de você pensar a relação entre a mente e o mundo, você pensa agora na relação entre linguagem e mundo. Porque a linguagem é palpável. A linguagem você tem como medi-la, ouvi-la e saber o que ela expressa ou não. A mente, a gente não tem acesso ao que passa na mente. A mente é algo privado, está aqui dentro. Então, o Wittgenstein achava que a linguagem poderia revelar muito mais acerca do mundo que a gente representa do que simplesmente o estado mental interno. Então, o papel dele nessa guinada para a linguagem é dizer que a filosofia deve se caracterizar por esclarecer as coisas que nós falamos acerca do mundo.
Então, Sim. isso que vai ser a grande guinada e a grande importância do Wittgenstein para a linguagem. Inclusive se chama virada linguística, Virada né? linguística, né? Sim. O próprio Wittgenstein diz o seguinte: quando você estabelece uma relação entre a mente e o mundo, você não tem como saber se de fato o que você está pensando tem alguma relação com o mundo. Quando você expressa pela linguagem, você sabe exatamente o que a linguagem expressa. É como se a linguagem fosse uma fotografia do mundo. E um filósofo que tratou dessa questão da guinada, ou da mudança, né, da mente para a linguagem, foi o Richard Rorty, que escreveu um livro mostrando a importância fundamental do Wittgenstein para essa guinada para a linguagem. Então, a linguagem se tornou um problema no século XX e Wittgenstein tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque ele acha que a filosofia deve agora se tornar esclarecimento lógico da linguagem. E pela linguagem ele entende sentenças, né? Sentenças declarativas. Quando nós afirmamos, por exemplo, Fernando usa relógio, por exemplo. Se você está usando o relógio, significa que você está falando alguma coisa sobre o mundo. Se você está usando o relógio, então essa sentença pode ser declarada verdadeira. Se você não está usando o relógio, ela pode ser declarada falsa. Então a filosofia centra-se agora na linguagem. E o Wittgenstein tem duas obras importantes e parece que ele acaba desenvolvendo duas filosofias da linguagem. Você pode esclarecer para a gente o que seriam essas duas filosofias da linguagem de Wittgenstein? Então, as duas principais filosofias da linguagem que Wittgenstein desenvolve é o seguinte: ele escreve um livro que se chama Tratatus Lógicos Filosóficos e as Investigações Filosóficas. O Tratatus é um livro que ainda está seguindo a linha da tradição filosófica. Quando a gente fala aqui em tradição filosófica, estamos nos referindo que a linguagem ainda funciona como uma espécie de espelho. Então, no Tratatus, Wittgenstein acha que a linguagem representa o mundo. Representar o mundo significa que a linguagem funciona como uma espécie de pequeno mapa do mundo. Então, quando eu digo, por exemplo, este copo está sobre este banco. E, se de fato a linguagem representa isso aqui, ela é como um espelho, me mostra como estão as coisas. Agora, o segundo Wittgenstein vai dizer que a linguagem não funciona dessa forma. O primeiro Wittgenstein é tão influente, o Tratatus, que eles, a partir das suas afirmações de que a linguagem representa o mundo, surge uma corrente de filosofia que se chama positivismo lógico. O positivismo lógico, com base na teoria do Wittgenstein, que diz que a linguagem é como se fosse uma fotografia do mundo, vai formular a teoria do verificacionismo, que é a seguinte: as minhas sentenças, minhas frases, têm significado se elas forem capazes ou possíveis de serem verificadas. Verificar é o seguinte: eu digo assim, o copo está próximo a essa planta. Então, se eu sou capaz de verificar isso, então essa sentença ou essa frase tem significado. Se eu não sou capaz de verificar, então ela não tem significado. Então, o significado por Círculo de Viena, com base no Tratatus de Wittgenstein, vai ser relacionado a questões empíricas, fatos no mundo. O livro das Investigações Filosóficas, há uma mudança. Que é o segundo, que é a segunda obra. A segunda obra, as Investigações Filosóficas. Nessa obra, o significado vai ser dado pelo uso que nós fazemos das expressões. A gente pode pensar o seguinte: no Tratatus, para fazer uma divisão, uma distinção mais clara sobre as obras. No Tratatus, quando a gente aponta e diz copo, significa o seguinte: essa palavra copo se refere a esse objeto. É como se eu colocasse uma etiqueta copo, uma etiqueta com a palavra copo neste objeto. Então, esse é o significado. Eu falo, as pessoas ouvem o som copo e associam a este objeto. Então, o significado está aqui. É como se eu colocasse um rótulo aqui. Com as investigações filosóficas, o Wittgenstein vai dizer que isso não basta para dar o significado. O significado vai ser dado pelo uso que eu faço desse termo. Aí tem um conceito importante que é jogos de linguagem. Jogos de linguagem, exatamente. Não é isso? Sim.
Como é que se relaciona a questão do significado com jogos de linguagem? Porque para a gente saber um determinado significado, precisamos fazer parte de um jogo de linguagem. O Wittgenstein vai entender jogo de linguagem como uma forma de vida. Então ele vai dizer, são múltiplos os jogos de linguagem. Pense nos jogos, ele diz assim, nas investigações filosóficas. Pense no jogo de contar histórias. Então ele acha que contar história é um jogo de linguagem. Pense no jogo de supor hipóteses e provar teorias, que a gente pode dizer que é o jogo de linguagem da ciência. Ele acha que os jogos de linguagem são múltiplos, são vários. E não existe um jogo de linguagem que esteja acima dos outros. O que existem são vários jogos de linguagem com semelhanças e diferenças entre eles. E isso diferencia muito do primeiro Wittgenstein, porque o primeiro Wittgenstein ainda está pensando em termos de a linguagem espelhar o mundo, né? A linguagem mostra como o mundo é. No Wittgenstein das investigações filosóficas, a linguagem dá o significado dos termos quando a gente usa. Então, por exemplo, o Wittgenstein vai dizer o seguinte, pense no jogo de xadrez. No jogo de xadrez existem várias peças. Se eu ensinar a alguém o nome de uma peça do xadrez, por exemplo, pensemos aqui no caso da peça cavalo. Eu digo, essa peça é o cavalo do jogo xadrez. O Wittgenstein vai perguntar o seguinte, a pessoa que aprende que essa peça é o cavalo do xadrez, aprende a jogar xadrez? Ele vai dizer não, isso apenas é um momento inicial de entrada no jogo, mas ainda a pessoa não aprendeu a jogar. Ele fala a mesma coisa acerca da linguagem, nas investigações filosóficas. Ele vai dizer, quando eu digo a alguém que se trata aqui de um copo, a pessoa associa o som copo a este objeto, não significa que ela domina o jogo de linguagem. Porque ela precisa fazer parte das práticas sociais que fazem parte da linguagem. Então eu preciso saber que isso aqui é onde as pessoas colocam água para beber, que geralmente isso aqui se coloca em cima de lugares para sustentar, como forma de apoio para o copo. O copo geralmente serve para outras coisas, tomar suco. Então há toda uma relação estabelecida entre a linguagem e o copo, que não somente essa de dizer copo. Então, com a analogia com xadrez, para eu aprender a jogar xadrez, eu preciso saber todos os movimentos das peças e as regras do jogo. É mais ou menos isso que o Wittgenstein das investigações filosóficas vai dizer. Aprender a linguagem significa aprender todos os movimentos possíveis das palavras com as suas regras. Nós não nascemos com esse jogo de linguagem, né? Não, nós não nascemos. Para ele, nós aprendemos a linguagem quando nós entramos na vida social. Quando nós nascemos, nós somos inseridos na sociedade e na nossa família, na escola, no meio social, a gente vai aprendendo a usar a linguagem. Então, a criança, por exemplo, quando ela começa a aprender a linguagem, ela ainda não reconhece a linguagem como sendo dela. Geralmente emite sentenças e frases em terceira pessoa. Só depois a criança começa a adquirir aquele senso de sujeito, do eu que consegue se expressar no mundo, se referindo a objetos e jogando com os outros do mundo, né? Ou, como alguns filósofos da linguagem dizem, dando razões para as coisas que faz e acredita. Então, para o Wittgenstein, das investigações filosóficas, a linguagem é algo capaz de nos fornecer o jogo de dar razões. Porque eu sou capaz de justificar que estou com sede? Porque eu domino a linguagem. Então, dominando a linguagem, sou capaz também de oferecer razões porque tenho sede e porque eu quero que ponha água neste copo, por exemplo. O Wittgenstein do Tratactus tem um modelo essencialista, ou seja, a linguagem espelha um mundo. Você pode tomar sentenças separadas umas das outras, que você compreende como é que as sentenças ganham significados. Nas investigações filosóficas, para saber o significado, a gente precisa dominar todo o jogo, porque as sentenças têm sempre relações com outras sentenças. Palavras têm relação com outras palavras. E, para o Wittgenstein de investigações, uma palavra pode ser também uma frase. Suponhamos que a gente está num jogo de linguagem onde as pessoas estão trabalhando em uma determinada obra. Então, o ajudante ouve o mestre de obras gritando, por exemplo, lajota, como ele coloca nas investigações filosóficas.
Lajota não é só a palavra lajota. Lajota, no contexto deste jogo, significa me traga uma lajota. Significa que o mestre está pedindo o ajudante para levar uma lajota. Então, no jogo de linguagem do Wittgenstein das investigações, as palavras também adquirem quase que um estatuto de frases, né? Nesse caso, desse jogo de linguagem específico. A gente poderia dizer, então, Paulo, que, quer dizer, esse problema da linguagem é um problema atual. E é um problema também da filosofia, é um problema da ciência, mas também em que medida você poderia nos ajudar a pensar isso? A obra de Wittgenstein merece e precisa ser estudada, é uma obra atual. Como essa questão da linguagem se coloca para nós hoje? E por que ler, por que estudar Wittgenstein? Bem, o importante, eu acho que hoje estudar e ler Wittgenstein, como a linguagem se tornou um problema na ciência, na sociedade, é porque a linguagem é o meio pelo qual nós expressamos os nossos pensamentos. E como a linguagem é algo social, a gente precisa entender basicamente como ela funciona para entender os processos de discursos, de afirmações. E quando a gente entende como um jogo de linguagem funciona, a gente sabe exatamente como entender qual é a função daquele jogo. Porque muitas vezes, quando a gente não foca na linguagem, a gente pode ter problemas de comunicação. Então, por exemplo, quando eu digo algo e não faço parte daquele contexto ou daquele jogo de linguagem, eu posso tomar aquilo como significando uma coisa muito diferente do que está querendo dizer. Então, quando a gente presta atenção na linguagem, no significado, nos jogos, nós podemos nos situar e entender muito bem quais são as mensagens que estão sendo passadas. E eu acho que hoje, na sociedade em que nós vivemos, onde de meios, de mídias sociais, redes sociais, a gente precisa estar muito atento nessa questão da linguagem. Então, hoje você tem uma linguagem virtual, você tem linguagem pelas mídias. Então, a gente precisa estar atento para saber que tipo de jogo de linguagem está sendo jogado. Qual é o contexto daquele jogo. Então, o Wittgenstein, das investigações filosóficas, fundamentalmente é importante para a gente entender como é que a linguagem pode formar comportamentos, como é que a linguagem pode formar entendimento de mundo e como é que a palavra e as frases se conectam entre si para nos relacionar com os outros, né? Então, a linguagem é importante para a gente saber, até mesmo, nos situar nas relações com os outros no mundo. Então, eu acho que a atualidade do Wittgenstein está aí. E a linguagem, como eu havia dito, além de ser esse meio de expressar os pensamentos, ela estabelece, por exemplo, relações de poder, né? As pessoas podem fazer discursos e que impõem ao outro e que deixem se impor. Então, a gente precisa estar atento para ver como é que esses jogos funcionam para a gente poder entender essas relações, né? Para saber exatamente em que pé nós estamos nos jogos. É claro, se eu não entendo o jogo de linguagem da ciência, eu preciso me familiarizar com esse jogo para saber exatamente o que os cientistas estão dizendo. Se eu não estou familiarizado com o jogo de linguagem do direito, das leis, por exemplo, eu preciso me familiarizar para saber exatamente o que os termos querem dizer nesse jogo e o que esses termos querem dizer nas relações sociais. Então, a gente precisa entender exatamente como funcionam esses jogos para a gente interagir com eles. Agora, para o Wittgenstein, a linguagem funciona, né? A princípio, a linguagem funciona. Nós nos comunicamos. Quando há um arranhão na comunicação, né, a gente percebe claramente que não está havendo comunicação. Mas ele diz que, na maioria dos casos, a linguagem funciona porque existe uma regra que estabelece uma relação que nos faz compreender exatamente o que um e o outro está dizendo. Até porque se diz que aprender também um novo conhecimento, uma nova área, é aprender um novo vocabulário. Sim, né? exatamente. Agora, para encerrar, por onde a gente poderia começar a estudar Wittgenstein? Pelo primeiro, pelo segundo? O que você nos diz? Olha, o caminho melhor para estudar o Wittgenstein talvez seja começando pelo Tractatus, mas pegando algum comentador que possa ajudar a entender as ideias contidas no Tractatus. O Tractatus não é um livro tão fácil de ser compreendido, porque existe ali questões de lógica, questões de filosofia da matemática, questões de filosofia da mente, existem várias questões envolvidas no Tractatus. Então, talvez começando com um comentador que torne a compreensão do livro mais fácil, talvez a palavra não seja mais fácil, mas torne o livro mais acessível.
contextualize as questões envolvidas no livro, no tratado. Depois existem livros chamados de notas, onde Wittgenstein fazia anotações de diversos temas, onde ele deixa subentender muitas coisas que ele acredita. E, posteriormente, avançar para as investigações filosóficas. Ora, se alguém quiser estudar as investigações filosóficas sem estudar os Tractatus, vai voltar ao Tractatus de qualquer forma, porque nas próprias investigações, Wittgenstein critica ele mesmo. Ele diz que o Tractatus, o autor do Tractatus, ele falando dele mesmo, que o autor do Tractatus não compreendeu o funcionamento da linguagem. Que é muito comum em filosofia. Exatamente. Ele mesmo critica a primeira posição dele. Ele diz: o autor do Tractatus não compreendeu o funcionamento da linguagem na praxis. Então ele está criticando o Tractatus. Então, para saber o que ele está criticando no Tractatus, é preciso começar estudando o Tractatus para depois partir para as investigações. Mas se alguém quiser ler as investigações e entender o conceito de jogo de linguagem, compreenderá sem prejuízo de algum tema se não estudou o Tractatus. Mas para ter uma visão de conjunto da filosofia de linguagem dele, é importante ler as duas obras. A primeira, ainda no modelo tradicional de filosofia, onde a linguagem funciona como uma espécie de fotografia, de modelo de representação do mundo. E o segundo, onde o significado é dado pelo uso das palavras nos jogos de linguagem, onde nós aprendemos as palavras no uso dela, que é muito mais olhando o funcionamento da linguagem nas relações práticas dos seres humanos. Eu quero agradecer ao professor Paulo, que nos ajudou a compreender Wittgenstein, e até a próxima.